Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Êxodo. Eu quero dar continuidade a uma série que comecei há 2 semanas. Eu vou fazê-lo hoje e domingo que vem. Há alguns anos, tenho me preocupado com uma história específica da Bíblia. Eu faço referência a ela com bastante frequência, já ensinei algumas vezes, mas senti que deveria dar atenção à história de Israel saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Essa ideia de que Deus nos levar para o nosso futuro por meio de promessas me fascina. Seu desejo por mim é maior que o meu desejo por mim. Seus planos para mim são maiores do que qualquer coisa que eu possa sonhar ou desejar. E não se trata só do que Ele pretende fazer no céu. Sabemos que isso será além de tudo que podemos compreender. Mas sua intenção para mim, nessa vida, é muito além do que eu tenho inteligência para pedir ou fé para orar. Esse é o coração dele para mim, esse é o coração dele para você. E toda essa ilustração de Israel saindo do Egito, que representava o pecado, para que pudessem receber uma herança. E uma herança é quando você ganha algo de graça pelo que outra pessoa pagou o preço. Não é algo que você possa ganhar, mas há qualificações para a herança. Deus está sempre nos medindo. Deixe-me colocar dessa forma. Ele nos mede para ver o quanto pode confiar em nós, para que possa ver o quanto Ele pode confiar a nós. E tudo isso é determinado por minha confiança nele. O alvo dessa jornada relacional que temos com o Senhor é a questão da confiança. E quando começamos em Cristo, é uma forma bem simples, temos um ato de obediência, confiamos nele e há um avanço. Mas à medida que crescemos no Senhor, às vezes o tempo entre a promessa e o cumprimento é estendido para ver se mudaremos onde nos apoiamos. Em quem vamos confiar. E às vezes essa impaciência, às vezes essa desconfiança que se desenvolve em nosso coração, nos tornamos para soluções humanas ao invés do que Deus prometeu fazer. Portanto, essa jornada que temos com o Senhor é para medir, para ver o que podemos carregar com responsabilidade. Tudo para Israel, no deserto, se pudermos voltar à história, se não estiver familiarizado com a história bíblica, Israel, uma nação que, de certa forma, ainda não havia sido formada, estava prisioneira ou escrava, servos no Egito. Eles foram tratados muito mal, duramente, e eles foram libertados quando o sangue foi colocado no batente de suas portas. É uma imagem de nós sendo libertados do pecado pelo sangue de Jesus colocado sobre nossas vidas. Então, eles são libertados disso, eles chegam no primeiro corpo de água, que é chamado o batismo de Moisés, que representa o batismo nas águas, e eles passam. E antes de chegar na Terra Prometida, há um segundo batismo, que é um rio. E esse batismo os leva a uma terra de possibilidade, de promessa, de realização. E o desejo do Senhor para nós, eu não sei como falar isso. Você sabe, Deus é o Deus do desfrute, é o Deus do prazer. Foi Ele que nos criou com essas coisas, com apetite por coisas para ser satisfeito. Mas não quero que isso seja sobre nós nos tornamos humanamente perfeitos. Quero que isso tenha a ver com o cumprimento do meu design, do meu propósito de ser, dos dons que Ele me deu, para que eu use plenamente, de forma responsável, de forma que glorifique a Deus e me fortaleça. Há esse desejo que o Senhor tem para nós, que é além de qualquer coisa que qualquer um de nós possa pedir. Para muitas pessoas, a realização de seus dons, de seus propósitos, seu chamado, seria uma bênção muito maior do que herdar $10 milhões.
porque isso traz uma satisfação pessoal de que você não pode comprar. É uma realização de que eu estou vivo por esse motivo e eu alcancei. E essa é a terra prometida para nós. E Jesus ilustrou a terra prometida, de certa forma, em todos os lugares por onde ele andou, tudo que ele fez, tudo que ele disse. Ele estava demonstrando a realidade de um mundo em que você e eu podemos viver. A terra prometida não é uma ilustração do céu. É uma imagem de um estilo de vida, vivendo na realidade do reino de Deus aqui agora. Ele estava ilustrando nossa herança. E ela é melhor que qualquer um de nós tenha a inteligência ou a fé para orar. Israel, uma das coisas que dominou a jornada deles foi o fato de que o próprio Senhor ter se manifestado no meio do acampamento. Não sei quantas pessoas eram, digamos que haviam 2 milhões de pessoas que saíram do Egito para ir à Terra Prometida. Eles estavam acampados em perfeita ordem, mas também ao redor do tabernáculo. E sobre o tabernáculo estava a presença manifesta de Deus, um fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Todos podiam ver isso continuamente. É uma manifestação da presença de Deus durante todo o dia. Ele disse a Israel, minha face está na nuvem, mas não deixei que vocês vissem nenhuma forma, porque sabia que era um povo idólatra e criariam uma imagem de acordo com o que vissem. O ponto é que ele intencionalmente mantém algumas coisas obscuras, porque sabe que somos nossas fraquezas, sabe que temos essa tendência de criar uma fórmula, sabe, esse padrão em que tentamos entender Deus e descobrir qual é a sua vontade para que podemos ajudá-lo. E ele esconde certas coisas de nós. Às vezes, a clareza nos é negada por causa do que faremos por ela. Faz sentido para você? Ele nos dá essas instruções ou insights pela nação de Israel, porque eles eram um povo... Bem, nós já dissemos isso, provavelmente ouviram milhares de vezes. Foi fácil tirar Israel do Egito do que tirar o Egito de Israel. Eles tinham essa tendência de voltar para a idolatria, para todo esse tipo de coisas. Portanto, esse objetivo da jornada era torná-los tão livres por dentro quanto eram por fora. O centro de sua existência é a presença de Deus. Eu quero lembrá-lo de que a partir de Gênesis 1 é a revelação contínua da presença de Deus misturando-se com seu povo. Vemos isso com Adão no jardim, Deus caminhou com ele no frescor da tarde. Quando Deus criou Eva, acho que ele estava querendo revelar um aspecto de sua própria natureza por meio de Eva, por meio de uma esposa, que ele não poderia receber de nenhuma outra forma, em nenhum outro relacionamento. Ele estava revelando mais de si mesmo nesse relacionamento. Deus não traz pessoas para a nossa vida porque Ele não é suficiente. Ele traz pessoas para a nossa vida porque Ele é bastante. E como diz um amigo meu, Ele nos abençoa ou nos aflige com as pessoas que precisamos. Não foi eu que disse isso, foi outra pessoa. Aqui está Israel, o centro de tudo é a presença de Deus. Temos Adão, Eva, o frescor do dia. Agora temos Israel, no meio do acampamento está a presença de Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que José vai se casar. Ele já tem um contrato, se podemos usar esse termo, para ser o marido de Maria, a mãe de Jesus. Ela está grávida. Ele está pensando em adultério e ele a ama o suficiente para não querer envergonhá-la e está querendo fazer algo discreto e dispensá-la de ser sua esposa. Um anjo aparece e diz, José, essa criança é do Espírito de Deus. Ela não teve nenhum relacionamento com nenhum outro homem, isso não é um adultério, não tenha medo de tomá-la como sua esposa. Então ele diz o seguinte, porque ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Desde o princípio, sempre se tratou da presença de Deus entre o seu povo. Agora,
Aqui está o ponto decisivo para mim. Jesus habitou entre nós para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Ele assumiu a carne, foi a oferta perfeita, o único sacrifício adequado para a destruição do poder do pecado. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado. Ele pagou o preço final, o que nos qualifica para sermos um povo habitado pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo faça o meu corpo, o seu corpo, seu templo. Viver inconsciente disso é viver de forma muito inferior ao nosso projeto e ao nosso propósito. Quando a Bíblia diz em João 15:7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O resultado é, você terá impacto no curso da história mundial. Esse é um convite bastante significativo. Mas o caminho para chegar lá é permanecer em Cristo, viver na percepção contínua da presença de Deus. O Espírito Santo, segundo as Escrituras, é exatamente como Jesus. Em certo sentido, o próprio Jesus vive dentro de você por meio do Espírito Santo. Ele está lá para capacitar, dar poder, convencer, direcionar, todas essas coisas que vemos Jesus fazendo na carne. Ele está em nós para fazer o mesmo. Viver inconsciente daquele que se entregou tão completamente a mim, a você, é ancorar minha alma no inferior, a tal ponto que me rouba o potencial. Se você puder imaginar Israel no deserto, esquecendo o fogo que está lá à noite, esquecendo da nuvem, a coisa mais óbvia que eles têm é isso. Ele está aqui. Se você consegue imaginar ter tal ansiedade ou medo, seja lá o que for, que perderem de vista a manifestação de Deus entre eles. Sei que parece impossível fazer isso, mas lembre que Israel começou a reclamar do pão do céu. Um milagre criativo. Literalmente, um milagre criativo em que Deus criou o maná. Ele criou alimento para descer sobre eles como nação, para que fossem alimentados, bem alimentados e satisfeitos. Mas até mesmo esse milagre criativo tornou-se tão velho para eles que começaram a desprezar e reclamar. O que é perigoso é nos familiarizarmos demais com ele. Bob Conner nos alertou anos atrás, ele disse, nós nos familiarizamos demais com um Deus com o mal conhecemos. Esse convite, nessa época, é uma mensagem de Natal, acredite ou não, talvez eu tenha que torcê-la, mas vou fazer uma mensagem de Natal. Não. Emmanuel, Deus conosco. Essa é a história da Bíblia. E Jesus ilustrou isso. Mas volto a lembrá-los, ele habitou entre nós como pessoas, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E esse é o objetivo desde o princípio. Vamos dar uma olhada nessa passagem de Êxodo, capítulo 16. Vou lhes dar uma espécie de aviso aqui. Israel reclamava muito. Eu sei que você não reclama, mas provavelmente tem parentes que virão visitar essa semana que reclamam. Por isso estou tentando equipá-lo com conhecimento suficiente para poder ajudar a sua família. Como eu gostaria de poder dizer que nunca reclamei. Israel reclamava muito. E vamos examinar a raiz disso, que era a aflição do coração. Vamos ao versículo 2 do capítulo 16. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá estávamos sentados ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de toda a fome essa multidão.
A reclamação distorce a memória. Você já leu a história de Israel quando eles eram escravos no Egito? Não há descrição de panelas de carne. Não há descrição de pão à vontade. Há apenas tormento, julgamento, cobrança de taxas. Todas essas coisas foram colocadas sobre eles para humilhá-los e envergonhá-los como nação, como povo, para diminuir a consciência que tinham da intenção de Deus sobre as suas vidas. E, no entanto, quando começaram a reclamar como nação, quando viram sua necessidade, a situação em que se encontravam, quando se depararam com a necessidade de alimento, necessidade legítima, suas reclamações perverteram a percepção de que era sua experiência na vida real. A vida e a morte são criadas pelo poder da língua. Muitas vezes, como crentes, criamos nossas próprias calamidades por meio de nossos decretos. A vida e a morte estão no poder da língua. Fomos criados à imagem de Deus. Ele criou os mundos. Falou e tudo se fez. Isso não significa que criamos nossa própria realidade, mas quando unimos nossa voz com o que Ele está dizendo, as circunstâncias de nossa vida se ajustam aos nossos decretos. E quando enchemos nossos corações de reclamações, acusações, esse tipo de coisa, damos poder ao inimigo para nos roubar. Eu observo e sou capaz de medir isso há anos. Algumas pessoas trazem a calamidade para si mesmas. Sim, elas estão numa situação difícil, mas a gravidade da situação se multiplica pela sua fala. E o mais louco é que elas culpam Deus por não responder, ou culpam as pessoas ao redor por não verem a sua necessidade, não responderem a sua condição. Mais uma vez, isso não se trata de você, são outros cristãos. E eles precisam disso, precisam. Só estou aqui para servir. O problema da reclamação é que, na verdade, é um câncer de linguagem. E nessa história em particular, eu ouvi a profetisa Siri. A profetisa Siri falou. Isso foi incrível. Siri, você e eu conversaremos mais tarde. Isso foi engraçado. O versículo 4 diz: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções. Pensem nisso. Eles estão com fome. O problema da reclamação é o seguinte: a reclamação geralmente representa uma necessidade legítima. Mas o método usado na reclamação para satisfazer a necessidade é uma violação do senhorio de Jesus. Normalmente, a reclamação é um reconhecimento ou representa uma necessidade legítima. Eles estão com fome, precisam de alimento para viver. Seria tolice pensar que eles não têm o direito de esperar que Deus os sustente. A parte da reclamação é uma violação do senhorio de Jesus. Eu reclamo porque assumi a responsabilidade por minha necessidade e vou expressar minha reclamação porque não confio que Ele esteja disposto ou seja capaz de cuidar do que eu preciso. Ou há pessoas em minha vida que estão inibindo o que Deus quer fazer e elas são o problema. É uma questão de senhorio. A reclamação revela uma questão de senhorio. Eu estou muito feliz de dizer que eu nunca fiz isso. Na verdade, não fiz na última hora. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Aqui o Senhor diz, vou fazer chover pão do céu. Imagine que você está em uma situação de fome, está sem comer, você clama a Deus e Deus faz essa promessa. Eu vou fazer chover pão do céu para testá-lo. Deus está prestes a testá-lo com abundância. Alguns de vocês já ouço orando, oh Deus, me dê esse teste. Sim, Jesus, teste-me com abundância. Mas aqui estava o teste. Eles tinham que pegar a quantidade necessária para aquele dia. Se pegassem mais para o dia seguinte, era porque temiam que Deus não fosse prover para o dia seguinte. E se pegasse mais do que necessário para aquele dia, o maná se estragava, cheirava mal, fedia e ficava cheio de vermes. Não sei como isso acontecia, mas era assim. Então, quando eles pegaram mais do que necessário, isso foi... Não é que Deus se opõe à abundância, é que Ele se opõe ao fato de sermos nosso próprio Senhor. E a necessidade de prover para mim mesmo, além do que Deus pede de mim, é uma expressão de medo. O que acontece com cada um de nós aqui é que a ansiedade bloqueia nossa capacidade de ouvir Deus e reconhecê-lo. A ansiedade pode e acaba influenciando nossas próprias lembranças do passado. Vemos a ansiedade se manifestar na reclamação de Israel. Vemos isso quando eles disseram, sabe, nós deveríamos ter morrido quando tínhamos panelas cheias de carne e pão abundante. Era aí que Deus deveria ter nos matado. Eles perverteram e distorceram sua própria memória, sua própria história com Deus. E agora estão nesse lugar onde serão levados a uma abundância de pão que chove do céu. Lembro que, mais tarde, veremos que Israel reclama do maná. O milagre criativo, o suprimento infinito de alimento, é alvo de reclamação. O medo e a ansiedade fazem coisas estranhas com a nossa percepção da realidade. Vamos seguir. Versículo 7 diz, amanhã verá a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Vai até o versículo... A última parte do versículo 8 diz, vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. A última frase do versículo 10, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Pule para o versículo 18. Quando mediram com o jarro, que tinham recolhido muito, então cada um teve o suficiente, cada um teve o que precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Todavia, alguns deles não deram atenção ao que Moisés tinha dito e guardaram para a manhã seguinte, e criou um bicho e começou a cheirar mal, e Moisés ficou com raiva deles. A questão do senhorio foi testado na escassez e eles reclamaram, e na abundância, juntaram mais do que precisavam. O Senhor está buscando algo em você e em mim. E essa questão da confiança. Essa questão do senhorio. Quando eu me revolto, porque algo não está funcionando como eu acho que deveria, posso pensar, eles fizeram algo errado comigo. Mas no final das contas, o que eu estou fazendo é violar aquele que está no comando das situações da minha vida. Isso não significa que não tentamos ajudar e resolver os conflitos e problemas em nossa vida. Não quer dizer que eles devem ser ignorados. O que estou dizendo é que a reclamação nunca traz cura. Existem soluções redentoras e a reclamação não é uma das opções. Não faz parte do cinturão de ferramentas para consertar relacionamentos. Você pode provocar alguém, você pode motivar alguém, mas não pode curar alguém por meio da reclamação. O capítulo 17, versículo 2 diz, por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, porque se queixam a mim, porque colocam o Senhor à prova. É interessante, pois
Se eu estiver em contínua contenda com as pessoas, reclamando delas, estarei tentando o Senhor. Versículo 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós e nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Eu nunca fiz essa oração. Eu nunca fiz essa oração. Eu quero que você saiba, eu nunca fiz essa oração. O que farei com esse povo? É uma muito boa oração. Essa é uma jornada fascinante que, para mim, representa muito da nossa caminhada com o Senhor e da nossa caminhada uns com os outros. Aprender a fazer isso com ternura e respeito é uma parte importante da vida. Seria melhor que eu alcançasse pouco em harmonia do que alcançar muito em conflitos. Vá para o versículo 6. Eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para beber. Assim fez Moisés à vista de autoridade de Israel. Aqui está nosso verso-chave, verso 7. E chamaram aquele lugar Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, porque tentaram o Senhor, dizendo, o Senhor está entre nós ou não. Não sei se você reconhece a severidade desse momento. A paixão do Senhor é se manifestar e viver entre o seu povo. Desde o dia 1, vemos isso como o desejo do Senhor. Ali no jardim com Adão, por toda a Bíblia, no Novo Testamento, Jesus vive entre nós para que o Espírito de Deus possa viver em nós. A paixão de Deus é ser com o seu povo, com a sua criação. E aqui temos uma situação em que Deus se manifesta visivelmente no meio do acampamento, 24/7. Como é possível ficar tão familiarizado com essa manifestação a ponto de questionar se Deus está aqui? Como é que Israel se familiarizou tanto com o milagre da provisão que começou a desprezar o maná que chovia? E essa passagem, eles tentaram a Deus. Tentar é tentar induzir ao mal. Eles tentaram o Senhor dizendo, Deus está aqui. Isso me lembra do que Gideão fez. Ele está diante do anjo do Senhor, o anjo do Senhor está falando com ele sobre o chamado de Deus em sua vida, e a resposta de Gideão é, se Deus está conosco, então por que todas essas coisas ruins estão acontecendo? Ele não percebe que está falando com o anjo de Deus Todo-Poderoso, e tem esses problemas e perguntas irracionais, mas Deus o conduz pacientemente. Mas aqui nessa situação, Israel está questionando se Deus está lá. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade faz com que a minha consciência e a afeição no meu coração se volte da presença vivificante do Espírito de Deus para a presença mortífera de um conflito que eu estou enfrentando. A âncora da minha alma se volta do próprio Espírito Santo para essa dificuldade, esse desafio, esse lugar onde eu preciso de um milagre, uma necessidade legítima. Quase todas as reclamações representam a necessidade legítima. Precisamos de água, precisamos de alimentos, precisamos de proteção, precisamos de todas essas coisas. As reclamações representam necessidades legítimas, mas eles tiveram que deixar a consciência do Deus de promessas para fazer suas reclamações. E temo que muitas vezes, como pessoas, criemos nossas próprias realidades por meio da reclamação, das críticas. A propósito, Feliz Natal. Quero manter isso o mais festivo possível. Esqueci de dizer isso nos últimos 10 minutos. Então, vamos lá. Feliz Natal. Cara, essa vai ser uma ótima semana. Sim, amém.
Quase os matei depois. Provérbios fala sobre a influência de uma boa palavra, que ela traz cura e refrigério para a vida e o coração de uma pessoa. Efésios 4 diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra inconveniente, mas comente o que for boa para edificação, conforme a necessidade do momento, para que dê graça aos que a ouvem. Não sei se já pensou nesse versículo, mas quando você se determina a falar palavras de encorajamento, tem o incrível privilégio de transmitir a graça de Deus à vida de outra pessoa. Mas a reclamação não faz o oposto. A reclamação contra as pessoas tem o potencial de prejudicar sua própria consciência de quem Deus as criou para serem. Faz com que elas questionem se Deus as chamou ou não, se as perdoou, se as curou. E o problema, o conflito pode ser real, pode ser legítimo, mas reclamar não resolve o problema. E nessa situação, Israel havia se afundado tanto como nação que perdeu a consciência do óbvio. Podemos dizer o elefante na sala. Eles perderam a consciência de que Deus estava presente como fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Perderam a consciência de a coisa mais óbvia de sua vida. Desde o início, o Senhor projetou nossa vida para ser literalmente envolvida nesse relacionamento com sua presença. Não em vez de pessoas, porque eu estou vendo que o Senhor nos enriqueceu com pessoas. E Ele se manifesta de forma tão única, diferente e pessoal, por meio de pessoas na minha vida que eu preciso tanto. Mas a maneira mais rápida de destruir o dom que Deus lhe deu é o dedo da acusação e o espírito da reclamação. E Israel fez isso, a ponto de desprezar o milagre criativo da provisão diária e se esquecer de tudo que Deus fez ser conhecido entre eles. Qual é a solução? A solução, antes de mais nada, é guardarmos nosso coração e nossa mente. Guardarmos de quê? Do medo, da ansiedade, das coisas que nos afastam daquilo que deve se tornar a âncora de nossa alma. E isso é a afeição profunda pelo próprio Espírito Santo. Não sei se há algo mais importante em minha vida do que essa afeição pela pessoa do Espírito Santo. Para mim, é o norte na bússola. Esse é o meu norte. Esse é o lugar pelo qual todo o resto é medido. Às vezes, tenho coisas acontecendo em minha vida, como você tem na sua, em que há tanta ansiedade, tanto medo. E eu ando pela minha casa, eu vou e volto e oro. E às vezes eu digo, confio no Senhor. Pai, eu confio no Senhor. E talvez eu precise dizer isso 20 vezes, não digo por inspiração, digo por rendição. Estou reconhecendo, o Senhor é o único que é digno de confiança. O Senhor que é o único que é digno. As pessoas dizem, não sei se eu posso confiar em Deus nessa situação. Em quem você vai confiar? Em você? Quem eu acho que me meteu na maioria das confusões? Foi minha estupidez que me meteu nisso. Eu confio em Ti. E muitas vezes, uma confissão obediente abre o caminho para o meu coração seguir. Uma confissão em obediência. Deus, eu confio em Ti. Não importa o que aconteça, você é o único que é digno de confiança. Não confio no meu raciocínio, não confio nas minhas percepções, só confio no Senhor. E de alguma forma, essa declaração começa a abrir caminho no meu coração, começa a segui-la.
Eu não entendo como isso funciona. Eu não entendo como funciona dessa forma. Mas essa confissão em obediência, proclamação, podemos dizer um decreto profético sobre o nosso próprio coração, nossa vida. Esse decreto profético, Deus, eu confio em Ti, não importa o que aconteça, eu confio em Ti. Abre o caminho para que o meu coração siga. E de repente a força, a disposição, a vida, algo que começa a ser gerado dentro de mim. E eu estava precisando 10 minutos atrás. 10 minutos atrás eu estava apavorado, mas estou melhorando quanto mais falo. Quanto mais confesso, mais proclamo. Pai, eu confio em Ti, não importa o que. O Senhor é o único que é digno de confiança. Eu pego a Sua palavra e eu leio para Ele. Não porque Ele esqueceu, é porque eu preciso ler diante dEle o que Ele disse. Ontem eu peguei uma lista das profecias, eu faço isso com frequência, mas na cama ontem à noite, peguei meu iPad e tem uma lista de cerca de 20 ou 30 coisas que o Senhor prometeu ao longo dos anos, e eu li. Deus, essas coisas que o Senhor disse. Eu preciso ter esperança. Preciso ter esperança, não como a última opção, mas tem que ter esperança para que ela seja o meu normal em qualquer situação. Sim. O que Moisés fez após toda essa cena está no versículo 14 do capítulo 17. Eu vou concluir com isso. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Eu não sei se todos aqui precisam fazer isso, mas aqui vai uma ideia. Se você se encontra nessa armadilha de apontar o dedo, de criticar, e provavelmente todos nós aqui já fizemos isso. Se você se encontra nesse ciclo da vida, talvez seja a hora de construir um altar. Em outras palavras, em um momento específico em que você se apresenta diante do Senhor e abandona seu direito de criticar e reclamar. Você abandona o direito, ouça-me, o seu direito à incredulidade. Você abandona seu direito de questionar o único fiel que existe. Que tipo de arrogância entraria em meu coração para questionar o único fiel que existe? E há um momento em que nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Deus, eu não entendo como isso vai funcionar, mas eu reconheço, você é o Senhor. E não violarei o seu senhorio por meio dos meus lábios. E eu confesso, confio em Ti. E então acrescento: socorro! Rápido, socorro, por favor. Feliz Natal. A última vez que vou na igreja no Natal. Eu sou provocado pela promessa. É sobre isso que eu passo muito tempo pensando, orando, lendo, estudando a Bíblia, sobre toda essa ideia de nos tornarmos mais completos e plenos naquilo que Deus planejou para nós. E o motivo pelo qual eu quis... Temos 3 das 4 semanas que eu falo com vocês. Então, quis aproveitar, não tenho uma oportunidade com tanta frequência, então quis aproveitar a oportunidade de falar com vocês por causa do que eu estou sentindo para esse próximo ano. Tenho essa antecipação, essa expectativa da promessa cumprida, e não sei se será fácil. Muitas vezes o que desejamos está do outro lado de um conflito, de uma batalha pela qual passamos. Mas eu estou dentro. Estou nisso para vencer, como dizem.
Sinto que o Senhor nos preparou com promessas, Ele está nos atraindo para um futuro cheio de esperança com promessas. E eu encorajaria você a fazer isso durante toda a semana. Nos últimos dias, tive dias em que tirei pelo menos 1 hora do dia para analisar as promessas sobre a minha vida. Pelo menos 1 hora em que as leio e oro por elas. Porque posso sentir, posso cheirar que há uma herança que não podemos ganhar, mas da qual podemos nos desqualificar. Amém, Bill. Bob. Fique de pé, eu preciso descobrir como terminar isso. Se puderem ficar em seus lugares por alguns minutos, seria de grande ajuda. Eu quero que demonstremos grande respeito por aqueles que talvez não tenham um relacionamento pessoal com o Senhor. Gostaria que, em momentos como este, nos certificássemos de não fazer nada para distrair. Porque essa é uma oportunidade para as pessoas cheguem a esse lugar de perdão, de cura perfeita com o Pai, trazidos para a família de Deus. Se você se encontra nessa situação hoje, você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, você não sabe o que é ser perdoado dos pecados, você não sabe o que é ser adotado na família de Deus. Se isso é estranho para você, mas você quer saber o que é seguir Jesus, o que é fazer dele o Senhor absoluto, o mestre de sua vida, esse privilégio incrível que temos como crentes. Se isso é o seu caso, eu quero que eu reconheça colocando sua mão para cima, dizendo: esse sou eu, não quero sair do prédio, até saber que encontrei paz com Deus. Levante a mão. Se estiver online, escreva no chat. Um dos nossos pastores está lá para ajudá-lo. Oh, bem aqui. Não vi sua mão. Maravilhoso. Maravilhoso. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.